Olá pessoal, como vocês estão? Então, hoje eu estou aqui para falar sobre este livro e neste vídeo aqui, como eu já falei no anterior, se você ainda não viu, corre lá, que é o vídeo sem spoilers. Este aqui é o com spoilers. Então se você não quer saber spoilers deste livro roteiro, é só ir no outro vídeo aqui, que eu estou falando a minha opinião, sem eles, ok? E este aqui eu quero despejar tudo, o que eu gostei e não gostei pra vocês, tá? Então me segura que eu vou falar um monte. Bom, começando pelo início, né? Pelo menos o que eu lembrar, porque eu sou muito ruim de memória. Eu acho que isso eu já falei muitas vezes em muitos vídeos aqui. Então assim, no começo eu dei muita risada. E eu fiquei com ódio do personagem do Alvo Severo Potter. Sim, eu o odiei desde o primeiro momento. Porque ele com o Harry não tinham uma relação muito boa de pai e filho. E até o momento eles acabaram brigando e o Alvo falou que não gostaria de ser filho do Harry. E depois o Harry retrucou falando que não queria ser pai dele também. E eu fiquei tipo, vão com calma que eu não estou preparada para isso. Então, no começo eu não gostei dele. E eu gostei muito do Scorpius, que é o filho do Draco. E no início, assim, a amizade dos dois, meio que muitas pessoas, creio eu, devem estar shippando, desejando que os dois fiquem juntos. Mas no final e no meio do livro, a gente consegue perceber que isso não pode acontecer. Porque o Scorpius tem uma atração pela Rose Granger Weasley, então é meio que impossível. Não sei. Quem sabe, né? E, bom, deixa eu ver. O que mais? Me fugiu aqui agora. Eu já tinha visto spoilers antes de ler da peça no dia da primeira apresentação, mas eu vi somente da parte 1. Então, eu sabia o que acontecia na primeira parte, mas eu li como se não estivesse sabendo. E assim que eu li, eu realmente vi, né, que, óbvio, apesar de eu não ter muita noção do que seria, mas é bem o que eu tinha lido. Então, só pra explicar a história, assim, resumidamente, Amos Diggory, o pai do Cedrico, foi falar com o Harry para que ele usasse um vira-tempo que eles haviam pegado recentemente para voltar no tempo e pegar o seu filho, trazer o seu filho de novo. Tipo, não deixar ele morrer e trazer ele de volta para os seus braços. Só que o Harry não quis, obviamente, e falou que não tinha nenhum vira-tempo ali com ele. Mas, como o Alvo Severo estava chateado com o pai e ouviu toda essa história, ele combinou com o Scorpius de pegar esse vira-tempo e voltar no tempo e resolver isso para o Sr. Amos Diggory. Então, o que acontece? Eles vão lá para o Ministério da Magia, onde a Ministra da Magia é a Hermione, e os dois roubam este vira-tempo. E para isso, o Alvo Severo teve que beijar a sua própria tia. Isso é meio nojento. É claro que ele bebeu uma poção polissuco com o cabelo do Rony, então ele se parecia com o Rony e ainda falou pra ela, pra atrasar ali enquanto os outros se escondiam, para que eles tivessem mais filhos. E, velho, eu fiquei muito chateada nessa parte. Achei muito nojento mesmo. Eita, cachorro. Então aí eles pegam, tem que resolver um enigma. E depois eles vão e voltam no tempo. Só que tem um probleminha. Esse vira-tempo é diferente do que Hermione usava lá em Prisioneiro de Azkaban. Ele voltava apenas 5 minutos no tempo. Então, quando dava esse limite, eles voltavam.
E eis que, como eles não sabiam disso, aconteceu muita merda, principalmente da primeira vez. Mas a primeira vez não foi tanto. Foi, mas não tanto quanto da segunda. Porque na primeira, eles foram lá na primeira tarefa do torneio Tribruxo para roubar a varinha do Cedrico e não deixá-lo completar a missão, a tarefa. E fazendo essa mudança no tempo, quando eles voltaram, o Rony não era casado mais com a Hermione e não tinha Rose Weasley, né, nem o Hugo. E adivinha só, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. O Rony se casou com nada menos, nada mais que a Padma Patil. Isso mesmo. Aqueles dois que não tinham nada a ver no baile de inverno, lá de Cálice de Fogo, acabaram se casando e tiveram um filho chamado Panju. E tipo, esse nome parece nome indígena. Não me leve a mal, mas parece, não parece? Então, mas tipo, tudo bem ter um filho de nome Panju, mas se casar com a Padma Patil, aquela com quem ele se rejeitou a dançar, é muito estranho. Tudo bem não ter se casado com a Hermione, mas se casar com a Padma Patil? Eu fiquei muito triste nessa parte. Decepcionada mesmo. Essa foi uma das partes que eu fiquei pensando, what the fuck? Bom, passando isso aí, eles resolveram então voltar no tempo para tentar consertar isso, mas eles somente pioraram tudo. Eles foram na segunda tarefa agora, da Taça Tribruxo. É claro que daí eles voltaram na primeira e desfizeram aquilo que eles tinham feito, e daí eles foram para a segunda. Só que eles humilharam o Cedrico. E humilhando o Cedrico ali, eles fizeram com que ele não ganhasse, óbvio. Só que ele ficou tão triste, mas tão magoado, que quando o tempo voltou ao normal, ao presente, o Cedrico tinha virado um comensal da morte e que quem reinava o mundo dos bruxos era o Lord Voldemort. O Harry estava morto e não tinha quase ninguém mais da armada de Dumbledore vivo. Até o Neville Longbottom tinha sido morto pelo próprio Cedrico. E, tipo, imagina viver no mundo das trevas, mano. Porra. E nesse mundo, nesse tempo aí, a Dolores Umbridge voltou a ser a diretora da escola. E tinha também o Snape ainda. Essa uma parte foi bem triste, digamos assim. E nessa parte, o alvo Severo não voltou no tempo junto com o Scorpius. Então o Scorpius voltou sozinho e desesperado. Porque ele viu a cagada que aconteceu e ele tava sozinho ali pra tentar resolver toda essa merda. E como é que ele ia fazer isso? Então, tinha o Rony e a Hermione escondidos como refugiados, digamos assim. E pra tentar desfazer tudo isso, o Scorpius foi conversar com o Snape e contou toda aquela história, né, com a Lilian que ele teve e tal, porque ele conhecia a história e resolveu contar, pensando que ele poderia ajudar e que se ele fosse a mesma pessoa, ele iria entendê-lo e iria ajudá-lo. E essa era a única esperança dele. E eis que o Snape pensou, tipo, esse cara sabe muito de mim e ele pode realmente ter vindo do futuro, digamos assim. E então o Snape foi lá com a Hermione e o Rony. E então o Scorpius falou tudo sobre isso. E então eles ajudaram e voltaram no tempo de novo. E voltou tudo ao normal. Só que nessa história eu esqueci de falar. Mas quem se meteu tudo nisso foi a Delphi Diggory, que seria a sobrinha do Amos. Só que, depois disso, depois de tudo arrumado, tudo normal, o Scorpius e o alvo tinham decidido destruir o Vira-Tempo para que não pudesse ter mais nenhuma cagada como essas que eles fizeram.
Então tá, foram eles destruir. Só que o alvo, ele decidiu contar para Delphi que eles não iriam mais salvar o Cedrico e iriam destruir o Vira-Tempo. Só que aí tem toda essa reviravolta. E tem uma reviravolta muito grande aí, que é onde a Delphi pega o Vira-Tempo deles e os meio que aprisiona, pega eles e volta no tempo com eles. E aí, no tempo, eles ficam lá só os dois e descobrem que ela é muito maligna. Ela até assassinou o carinha que estava junto com eles. E eles estavam sem meios de contar para o Harry pedir ajuda para quem estava no presente, né? Então, toda essa coisa de passado, futuro, presente, confunde um pouco. Então, você tem que ficar muito atento mesmo. E então aí, enquanto eles estão no passado, lá em 1981, que foi quando os pais do Harry morreram, o Harry, Gina, Hermione, Rony, Draco estavam lá no presente, pensando onde eles poderiam estar. E depois eles descobriram que foi a Delphi. Descobriram que a Delphi não era sobrinha do Amos e que ela tinha usado o Império para fazer ele falar todas aquelas coisas e tal. E então só que eles não sabiam onde e quando eles estavam para poder voltar. E depois o Draco mostrou o vira-tempo que ele tinha, um outro, que não ficava 5 minutos, mas era normal. Foi construído somente para o Lúcio Malfoy, só que ele nunca tinha usado. Mas não adiantava de nada, porque eles não tinham a informação de onde eles estavam. Então seria tempo perdido. Mas uma correntinha que o Harry tinha, o Alvo e o Scorpius deram um jeito muito louco, com uma poção e, se eu não me engano, pelo de Demiguizo, para fazer com que escrevessem palavras nessa pulseirinha. E eles escreveram ajuda, colocaram a data e tal. E o Harry pegou, porque o Harry tinha dado para o Alvo. E como o Alvo tinha brigado, ele tinha deixado na cama. E o Harry sentou lá na cama do Alvo, do filho, porque estava muito triste com a ausência do filho. E então eles leram aquilo. E então eles voltaram no tempo. E aí, só que aí, o que eles descobriram? Descobriram que a Delphi, ela não era, né, mais a sobrinha do Amos, mas sim, ela era filha de Voldemort. Vocês conseguem imaginar uma filha de Voldemort? Porque eu juro que eu, lendo isso, em imediato eu não acreditei. No começo, eu até esqueci de falar aqui, mas tinha rumores de que a esposa do Draco tinha voltado no tempo para ter um filho para continuar a linhagem, né, da família. E então tinha rumores de que o filho do Draco seria filho do Voldemort, na verdade. Só que é claro que isso não era verdade, mas o Harry um tempo acreditou nisso. Não sei por que diabos, né? E eu ainda não consigo imaginar. Tipo, no começo eu fiquei muito puta por ter esse rumor do filho do Draco ser filho do Voldemort. E depois disso, lá no final, descubro que o Voldemort teve uma filha chamada Delphi. É claro que o Voldemort não sabia disso. Mas a filha do Voldemort era com a Bellatrix. A gente sabe que a Bellatrix gostava muito dele. Só que o Voldemort maltratava ela muito, né, gente? E ele não tem a capacidade de amar. Então, parece mesmo uma fanfic nessa parte. E eu não gostei. Mas enfim, eu estive debatendo com outras pessoas em um comentário de um outro vídeo. E muitas pessoas falaram ali suas opiniões, onde o Voldemort poderia ter tido esse filho para ter como se fosse uma Horcrux e essas coisas assim, né? Para ser seu herdeiro. E realmente, depois de pensar tudo isso, ter um filho como uma Horcrux
é bem o estilo do Voldemort, mas, sei lá, né? Eu acho que ele mataria o próprio filho se descobrir, a filha no caso, se descobrisse. Não sei, eu achei estranho mesmo. Então, Dumbledore também fala com o Harry através de retrato. E o Harry tem até uma discussãozinha lá com ele. Mas os dois acabam declarando amor pelo outro. Então, é bem difícil, assim, tem partes engraçadas. O filho do Draco, Scorpius, é bem engraçado. O Alvo Severo já é mais forte, digamos assim, o pensamento dele. Ele não gosta de ter Potter no nome, porque ter todo esse jeito do pai dele ter sido o salvador do mundo bruxo pesa muito pra ele, então ele não gosta. E, por outro lado, a filha da Hermione também é praticamente igual a ela. Ela não tem muito foco nela, bem pouco mesmo, né? Não nem aparece porque ela fica um tempo sem existir. Então, foram muitas poucas vezes que ela foi citada mesmo. Mas o Alvo Severo foi sorteado mesmo para a casa da Sonserina e ela não gostou disso, começou a brigar e tal. E depois o Harry também, e quando voltaram no templo lá e fizeram aquela cagada, o Harry no presente já era diferente um pouco e fez com que o alvo ficasse longe do Scorpius. Até pediu pra McGonagall ficar com o mapa do Maroto vigiando se os dois estivessem juntos e não deixar isso acontecer. E mudou a casa dele da Sonserina para a Grifinória. Mas é claro que depois tudo voltou ao normal, né, gente? E no final, onde ocorre uma guerra entre o Harry e as outras pessoas lá, né, Rony, Hermione, Gina, Draco, Scorpius e Alvo contra a Delphi. Eles lutam, né? Porque a Delphi queria ir lá e acabar com a profecia, quebrar a profecia que o seu pai matava o bebê Harry Potter para que esse bebê, quando crescesse, não viesse a matá-lo mais tarde. E ela queria ser uma serva fiel, como foi a sua mãe. E então ela ficou esperando ali para detê-lo. E o que o Harry fez? Ele se transformou em Voldemort. Não por poção polissuco, né? Porque o Voldemort não tem cabelo. Mas por transfiguração. E isso deu certo. E até porque a menina não sabia como ele era direito, né? Mas funcionou bem porque eles sabiam. O Harry já passou pela cabeça dele. Sabia falar a língua das cobras, né? Ele era um fidioglota. E a menina também era um fidioglota. Então, só que o Harry não conseguiu esconder isso dela. E ela percebeu que ele não era o Voldemort. E então, eles acabaram aí em uma luta. E depois, o Harry teve que assistir. E ele optou por assistir do que mudar o tempo, vendo Voldemort matar os seus próprios pais. Então, imagina o quanto triste foi isso, gente. Se ler já é foda. Imagina assistir. Eu acho que eu ia chorar muito. Muito mesmo. E daí depois já tem o Alvo e os seus companheiros lá no 5º ano. Nossa, como o tempo passa rápido. Harry com 40 anos, gente. Meu Deus. Então, né? Eu acho que se isso aqui fosse para um filme, iria dar muito trabalho mesmo. Principalmente com os efeitos especiais. Mas eu não descarto a ideia, não. Eu gostei, no todo. Claro que tem pontos positivos e negativos, mas em geral eu gostei bastante. Então, se você gostou, se leu ou não, comenta aqui embaixo. Fala o que você não gostou, o que você gostou, qual a sua teoria, o que você acha, o que você achou se você leu, se você vai comprar, se você ainda não leu. E o que você espera do mundo Harry Potter ainda. Qualquer coisa. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para receber os próximos vídeos. Curta se você gostou.
E aqui no izinho vai ter o vídeo onde eu falo disso sem spoilers. Mas é claro que agora que vocês viram, não vai ter por que assistir, né? E lá eu falo bem pouco. Então aqui eu falei bastante, mas eu acho que eu esqueci de alguma coisa. Não lembro o que, mas eu devo certamente ter esquecido. E principalmente... Mas... é isso. Então, só lembrando, a J.K. Rowling não escreveu esse livro. Ela apenas auxiliou e autorizou essa história. Mas, enfim, deixem nos comentários o que você realmente achou. E compartilhe com os seus amigos que ainda não leram, ou que querem saber spoilers, ou que já tenham lido e queiram uma opinião diferente, ou igual, não sei. Comenta aí embaixo, então, se você concorda comigo, o que você discorda comigo, qualquer coisa, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Desculpa por estar gravando nessa resolução ruim, mas como eu expliquei no vídeo anterior, eu estou gravando com a câmera frontal do celular, então fica bem ruim mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E esse vídeo ficou muito grande. Desculpa, gente. Mas, então é isso. Até o próximo e tchau!